Volume 7, Capítulo 1, O País do Fim do Mundo. A floresta parecia se fechar ao nosso redor enquanto raios brilhantes de luz filtravam do sol, diretamente acima. Não havia monstros à vista. É possível que nem estejamos mais na terra dos monstros de olhos dourados, mas mesmo assim, não consigo sentir a presença de nenhum ser vivo. Começamos a ver mais rochas expostas ao nosso redor, e o cheiro peculiar de pó de rocha me incomodou. A região que atravessávamos não era exatamente montanhosa, mas havia claramente menos árvores e plantas ao nosso redor do que antes. A terra parecia inadequada para o cultivo. Ao longo do caminho, encontramos vestígios de um assentamento e demos uma olhada rápida ao redor. É possível que essa área tenha tido extensas operações de mineração. Todos os edifícios estavam abandonados, aparentemente deixados à mercê dos elementos durante anos. Este lugar não tem valor agora que suas minas secaram, a terra é árida e inexplorada. Nenhum país jamais se interessaria por esta região. Mas acho que isso também poderia torná-lo o lugar perfeito para se esconder. Levantei os olhos do mapa e olhei para a grande muralha à minha frente. É isso. A muralha de pedra erguia-se verticalmente do chão, estendendo-se para leste e oeste até onde meus olhos alcançavam. Nada mais se destacava na área ao redor, era simplesmente normal. Normal demais. É quase como se esse lugar tivesse sido cuidadosamente criado para parecer completamente chato. Estendi a mão e toquei a parede de pedra. Minha mão passou pela superfície da pedra. Miau! Niak deu um pulo. Essa deve ser a ilusão mágica que Erika me contou. Esta área se esforça tanto para parecer natural, mas é simplesmente assustadora. Erika me contou sobre magia de ilusão como esta. É difícil capturar a aleatoriedade da natureza real. Vamos. Caminhamos juntos em direção à muralha e saímos do outro lado, em direção a uma trilha que atravessava um vale. A trilha larga seguia em frente, com pedras talhadas se erguendo de cada lado. Não senti nenhuma criatura viva por perto, exceto por alguns pássaros voando rapidamente no céu. Podemos ver o céu, isso significa que eles podem nos ver de cima? Mas acho que tudo isso é uma ilusão, e o que realmente está acima de nós é algo completamente diferente. Enquanto continuávamos andando, pensei em algumas coisas enquanto caminhávamos. Os assassinos enviados pelo Império de Mira para matar a Espada da Coragem. Leon e os outros disseram que estavam tentando matar sua besta divina, Niak. Mas como devo interpretar essa informação? Mira também está tentando destruir o país do fim do mundo. Mesmo com toda a luta contra os exércitos do Rei Demônio, ouvi dizer que as forças militares de Mira estão quase completamente intactas. E ainda não sei o quão forte é o Imperador Selvagem e Belo que os lidera. Se eu tiver que enfrentar a Leon e Mira ao mesmo tempo no campo de batalha, eles podem ser um pouco difíceis de lidar. E tem a Ninya, de Niak, Niantan Kikiba. Eve disse que Niantan é uma das guerreiras mais fortes que a Leon tem à disposição. Um dia, talvez eu tenha que lutar com ela, ainda bem que perguntei o nome dela. Ela é a única que não consigo matar, aconteça o que acontecer. Depois, temos as 13 ordens de Alion para pensar, não pretendo me esquecer daqueles que atacaram a vila de Lis. Mas, ao contrário da Espada da Coragem, pode ser difícil descobrir qual das 13 ordens realizou o ataque. Parecem um exército bastante grande, nem todos podem ter participado. Não há garantia de que os responsáveis ainda estejam vivos. Mas, bem, se tiver a oportunidade, essa é uma conta que também quero acertar. Por Liz e por mim. Tem algo brilhando, disse Niak, apontando para frente e me tirando dos meus pensamentos. Para onde ela apontava, vi uma grande porta de prata engastada em uma moldura decorada com entalhes excêntricos e finamente detalhados. Um grande cristal esférico estava cravejado no centro da porta. Peguei na minha bolsa chave, a bola de cristal que Erika me havia confiado. É como a Erika disse. Então, se eu colocar isso naquele cristal na porta, ela deve acender e abrir para nós. Mas já que você está aqui, Niak,
Acho que nem precisamos usar essa coisa. A porta deve abrir quando você chegar perto o suficiente. Peguei minha máscara de mosca e a coloquei. Provavelmente seria melhor se não conseguissem identificar que sou humano à primeira vista. Afinal, este é um país fundado por refugiados que escaparam do mundo humano. Não sei o quão hostis as pessoas que vivem aqui seriam comigo. No mínimo, manter esta máscara deixa em aberto a possibilidade de que eu possa ser um semi-humano. Teria sido melhor se Erika pudesse ter vindo conosco com um familiar, eu disse. Se Erika tivesse conseguido falar cara a cara com o rei do país do fim do mundo através de um dos seus animais, teria sido perfeito. Embora demorasse um pouco, poderíamos ter trocado mensagens com ela usando o pergaminho do tabuleiro Ouija. Mas parece que isso não é possível agora. Deveríamos nos encontrar com um dos familiares de Erika perto da entrada deste lugar, mas eles nunca apareceram. Isso era perturbador, mas não surpreendente. Antes de partirmos, ela explicou que seus familiares eram apenas animais comuns, com as mesmas características físicas e fraquezas de sempre. Se fossem atacados por monstros, poderiam ser mortos e perdidos. Slay havia encontrado uma coruja morta perto de onde vimos a ilusão da parede, e eu não conseguia me livrar da sensação de que poderia ser uma das dela. Mas não havia tempo para esperar por um substituto. Com a localização deles revelada àquela deusa vil, o perigo pode estar se aproximando do país do fim do mundo. Precisamos avisar o rei o mais rápido possível. Olhei para a porta. Bem, tenho certeza de que isso vai se resolver. Só me resta fazer o melhor que posso com as cartas que tenho. Senhor Tuca. Acenei para Serás. Sim. Finalmente chegamos. O único clã que detém o segredo dos pergaminhos de magia proibida. Um país de lendas, considerado o lar do clã das palavras proibidas. Último refúgio dos semi-humanos e monstros sem olhos dourados, nos confins da terra. Quando nos aproximamos da porta, ela começou a brilhar mais forte do que nunca e lentamente se abriu diante de nós. Parece que as coisas estão ficando sérias. Finalmente. A peça mais importante do quebra-cabeça que preciso para executar minha vingança contra aquela deusa imunda finalmente está ao meu alcance. Entramos. Do outro lado da porta, nos encontramos em uma caverna. Este lugar é enorme. Um vasto lago subterrâneo. E parece que há ruínas de alguma civilização que viveu aqui embaixo. A arquitetura próxima era feita de algum tipo de paralelepípedo. A área era iluminada por pedras incrustadas nas paredes ao nosso redor. Eram semelhantes às que eu vira nas ruínas de Mills. Toda a cena parecia um sonho subterrâneo místico. É lindo, mas é hora de começar a trabalhar. Gui. À nossa frente, à esquerda e à direita, havia cumes de terreno mais alto. Sombras humanas, um pouco mais baixas que a maioria, moviam-se para nos cercar de cima. Humanoides, com cabeças que lembram um pouco as de cachorro. Devem ser kobolds. Felizmente para nós, seus olhos são verdes e não dourados. Mestre. Murmurou Niak, como se pedisse instruções. Eu havia dito a ela para nunca me chamar de Tuca na frente dos outros, para me chamar apenas de mestre ou Belzeja, e eu estava grato por ela estar seguindo as regras. Há algo que Niak possa ajudar? No instante seguinte, o que parecia ser um pequeno dragão voou de um dos cumes acima. Mantive-o fixo no canto do olho enquanto respondia, não, tudo bem. Levante as mãos como eu estou fazendo, mostre a eles que você não tem mais intenções. Entendi. Você também, Serás. Entendido, mestre. Slay, em seu segundo estágio de transformação, parecia que ia zurrar para as figuras acima, mas relaxou sua postura ao ouvir minhas instruções. Não estamos aqui para lutar, apenas para pedir ajuda. O que preciso agora é de uma maneira de conquistar a amizade deles. Vai ser difícil negociar com eles mais tarde se eu aniquilar as primeiras pessoas que encontrarmos aqui. Quero evitar usar minhas habilidades, a menos que seja absolutamente necessário. E também sinto outros monstros por perto.
Acho que estão tentando se esconder. Uma emboscada, talvez? O jeito como aquele pequeno dragão voou de sua posição elevada agora há pouco. Quase parecia que estava enviando algum tipo de mensagem. Pode ter ido contar a alguns líderes sobre nós. Espero encontrar alguém que responda à razão. Pensando bem. Será que eles vão conseguir me entender? Pigmaru sempre parece entender o que eu digo. Melhor tentar. Solicitamos uma audiência com o Rei Imortal Zek. Erika Naurbael nos concedeu uma chave para este lugar, e nos disseram que o nome dela pelo menos persuadiria o Rei Zek a nos receber. Eu disse, tentando falar com os kobolds lá em cima. Não houve resposta, mas algumas cabeças se viraram para nós. Pisei levemente o chão com o pé, emitindo um pequeno som de raspagem, mais ou menos no mesmo volume da minha voz. Gu! Os kobolds pegaram arcos e os apontaram para nós ameaçadoramente. Então eles conseguem nos ouvir. Só que não conseguem entender. Mesmo assim, pelo menos não parece que estão nos atacando à primeira vista. Ou assim pensei. Mas no instante seguinte, uma flecha veio zunindo em nossa direção, vinda de cima. Serai sacou sua espada e cortou-a antes que ela nos alcançasse, então abaixou seu corpo um pouco até o chão e assumiu uma posição na minha frente, um escudo contra novos ataques. Peço desculpas, disse ela, sem se virar para mim. Não consegui me conter. Eu poderia ter desviado daquela flecha sozinho, ela sabia disso, mas mesmo assim se moveu por reflexo. Ela abaixou a espada lentamente. Não dá para evitar isso agora, né? É que... Respondi. Ao ver a espada de Serais desembainhada, os kobolds explodiram em uivos de fúria assassina. Os outros monstros que estavam escondidos interpretaram isso como um sinal para se aproximar, sentindo que seus irmãos estavam em perigo. Mas nenhum deles tem olhos dourados. Eles são diferentes, isso está claro para mim agora. Eles desconfiam de nós, mas... há razão neles, uma qualidade que aqueles monstros de olhos dourados simplesmente não têm. Olhei para trás e vi a porta ainda aberta atrás de nós, sem sinais de que iria fechar. Talvez ela fique aberta para sempre, desde que Niak esteja por perto. Isso significa que todos os semi-humanos e monstros que falam línguas humanas desapareceram. Se todos os monstros com os quais podemos nos comunicar desaparecerem, isso é uma péssima notícia para nós. De repente, Pigmaru saltou para fora das minhas vestes e cambaleou diante da emboscada que avançava. Sku sku sku. Skui. Os kobolds pareceram surpresos, e o ataque parou repentinamente. Skui. 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 Sku sku sku. Sku. Skui. Pigmaru guinchou alto, como se o pequeno slime estivesse se defendendo. Gu. Gu. Guns. Havia algo diferente nos kobolds agora, nos outros monstros também. Pigmaru continuou a gritar para eles. Senhor Pigmaru? Serais olhou para o slime, piscando com os olhos arregalados. O que está acontecendo? É fraco, mas... consigo sentir a intenção assassina dos monstros se esvaindo. Skui. 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 Skui kui. Skui. Pigmaru. Você está interpretando as coisas que eu disse a eles? Perguntei. Pigmaru ficou verde, a cor do sim. Skui. Pigmaru, você... Inconscientemente, coloquei a mão direita na máscara e senti um sorriso natural se espalhar pelo meu rosto. Você é incrível, como sempre. Do que você é capaz, garotinho? Senhor Belzeja, olhe os monstros, disse Seras. Uma mudança havia ocorrido neles. Como se estivessem de prontidão, aguardando mais ordens, essa é a impressão que tenho. Será que o discurso do Pigmaru chegou até eles? Parecia que os kobolds estavam tendo dificuldades para se decidir. Não faça nada por enquanto. Vamos ver o que acontece.
Squee! Os kobolds se entreolharam ao ouvir o guincho e assumiram uma postura cuidadosa e vigilante. Pigmaru deve ter interpretado o que acabei de dizer. Quem é você? A voz baixa ecoou em nossa direção, reverberando um pouco na caverna quando uma luz surgiu de um dos túneis próximos, aproximando-se cada vez mais até que um novo grupo surgiu. Abaixe suas armas, ordenou uma das figuras que emergiam. A semi-humana diante de nós tinha asas que se estendiam da base dos ombros. Suas mãos pareciam humanas, mas vi grandes garras na ponta de cada dedo. Ela andava sobre duas pernas, que pareciam as de uma ave de rapina das coxas para baixo. Sua cabeça tinha uma crista emplumada, mas, tirando isso, o resto do corpo da criatura parecia relativamente humano. Ela é como uma arpia. Ela encarou com um olhar fixo e penetrante. Não havia nada de grosseiro ou simplório em sua aparência, suas roupas e armadura elegantes pareciam feitas sob medida para o corpo de uma arpia. Mas a voz dela não é a baixa de antes, aquela que perguntou quem éramos. Um grupo de monstros e semi-humanos seguiu de perto a arpia, todos armados. Larguem suas armas, ordenei a Serais sem me virar para olhá-la. Serais largou a espada. Saquei a espada curta do cinto e a joguei no chão. A arpia estreitou os olhos para nós depois de ver Serais e eu abaixarmos as armas. Ela bufou. Não importa muito. Minhas habilidades de efeito de status são minha arma principal. Se algo acontecer, ainda posso usá-las para reagir. Algum item mágico? Perguntou a arpia. Nada para o uso ofensivo. Se não confia em nós, fique à vontade para verificar nossas bagagens, respondi. Prefiro não lhe dar um refém enviando alguém para olhar. Inteligente. Muito bem. Uma figura sombria separou a linha de monstros e semi-humanos diante deles e deu um passo à frente em nossa direção, um esqueleto vestido com uma coroa e segurando um cajado em uma de suas mãos ossudas. Aquela voz baixa de antes. É ele. Mas ele não se parece com aquele rei esqueleto das ruínas de Mills. Este me parece um verdadeiro rei dos esqueletos. Um clamor de arpias se posicionou diante do esqueleto, protegendo-o do perigo. As outras arpias próximas abriram as asas e pareciam prontas para a luta. Por quê? Por que você veio aqui? Perguntou o rei esqueleto, olhando para Niak. Essa é uma besta divina. Ali, um monstro. Uma elfa. E você aí com a máscara do Senhor das Moscas. Você é. Ele apontou a ponta do cajado para mim. Um humano. Talvez. Sim, respondi. Um murmúrio percorreu a multidão assim que falei. Faz sentido. Os monstros e semi-humanos foram todos parar aqui no país do fim do mundo depois de fugirem da sociedade humana. Humanos não são exatamente bem-vindos. Mas preciso me dirigir ao rei deste país. Acho que eu deveria desempenhar o papel de Beelzebub aqui. De forma educada e respeitosa. Estou me dirigindo ao honorável rei mortal Zek, presumo, perguntei ao rei esqueleto, curvando-me profundamente enquanto falava. De fato. Dei um suspiro de alívio. Um esqueleto vestindo o traje de um rei, exatamente como Erika disse. O rei aqui é o mesmo de sempre, o que significa? Recebi instruções de Erika na Urbael de que eu deveria visitar o país do fim do mundo para atingir meu objetivo? Vim seguindo o conselho dela. Uma das arpias pareceu chocada ao ouvir o nome. A Alteza. Este humano sabe o nome de Anael. Anael? É assim que chamam a Erika aqui? Pensando bem, Erika é só o nome que ela mesma deu. Ela provavelmente fez com que a chamassem de Anael, em vez de Ana Urbael, porque é mais curto. Se o que você diz for verdade, isso nos faz hesitar, e podemos considerar aceitá-lo. Mas é difícil para mim acreditar em suas palavras incondicionalmente. Você pode me mostrar alguma prova que dê credibilidade à sua afirmação? Erika Naurbael me concedeu a chave deste lugar. Ela também foi a primeira a me contar sobre sua existência. Quanto à prova,
Coloquei a mão na mochila, e a guarda de honra reagiu como se eu estivesse sacando uma arma. Chega, disse o rei Zek, levantando a mão para acalmá-los. Tirei uma carta lacrada da minha mochila. Esta carta foi-me entregue por Erika na Urbael. Disseram-me que isso comunicaria a sua confiança no meu caráter e no caráter dos meus companheiros. As arpias olharam para o rei Zek em busca de confirmação, e ele as cumprimentou com um aceno de cabeça. Elas se aproximaram e pegaram a carta das minhas mãos. Se meu nome não for suficiente, dê-lhes isto. Foi o que ela disse, pelo menos. O rei Zek pegou a carta, e a cera estourou quando ele quebrou o selo e começou a ler. Como isso funciona sem olhos nas órbitas? As soldadas que protegiam o rei imortal não baixaram a guarda por um instante sequer. Um longo silêncio se instalou, a carta era longa, e o rei demorou. Finalmente, ele terminou e dobrou a carta cuidadosamente com seus dedos ossudos. Tratou-a com delicadeza, como se agora fosse algo precioso para ele. Ficou em silêncio por mais alguns instantes. Esta é de fato uma informação que só eu e a senhora Nael poderíamos possuir, disse ele. Ela parece ter escrito isto por vontade própria. Se tivesse sido intimidada ou ameaçada a escrever esta carta, teria meios de me alertar secretamente no texto. Não vi nenhum sinal disso. Então ela tem truques assim na manga. Eu não esperaria nada menos da bruxa proibida. Podemos contar com ela mesmo na sua ausência. Quanto ao seu grupo, acredito que cheguei a um entendimento da situação por enquanto. O rei Zek olhou para as arpias ao seu redor como se estivesse fortalecendo sua determinação para o que estava prestes a dizer. Em circunstâncias normais, nenhum humano tem permissão para entrar em nosso país. Mas a senhora Nael, acredito que agora ela se chama Erika, temos uma grande dívida com ela. Ela também lhe concedeu uma chave, pelo que vejo. Se ela considerou seu grupo digno de sua confiança, devo aceitá-lo. Caí de joelhos. Você tem minha mais sincera gratidão, rei Zek. Vocês são convidados importantes, não há necessidade de tais formalidades. O rei Zek se virou com um ar majestoso e começou a dar ordens às suas arpias. Gratra, conduza esses convidados para nossas terras. Então ele se virou e seguiu em frente. Agora, sigam-nos, por favor, disse uma das arpias, secamente, que parecia ser uma serva do rei. Várias arpias armadas se formaram para nos cercar enquanto seguíamos atrás da procissão. Então elas não confiam totalmente em nós. E arpias não voam para todos os lugares. Parece que elas conseguem andar muito bem. Descemos uma escadaria larga e, ao chegarmos ao fundo, chegamos a uma passagem longa e reta. Depois de caminhar um bom tempo, saímos do túnel, e meu campo de visão se abriu para uma cena incrível. Oh meu! Seraz deixou escapar um suspiro ao ver a vista se abrindo diante de nós, e Niak parecia igualmente impressionada, com uma expressão de choque no rosto. Mimiaal! Em termos simples, o lugar era um reino subterrâneo. Parecia uma das grandes cidades subterrâneas construídas pelas civilizações antigas do mundo. Só que claramente vinha sendo mantida e aprimorada há gerações. Alguns dos edifícios estavam cobertos de trepadeiras, e havia muralhas em camadas cercando a cidade, aumentando de altura à medida que se afastavam do centro. Havia prédios alinhados em cada um dos níveis de muralhas. Saímos para uma longa estrada que parecia seguir em linha reta por alguma distância. Olhei para a frente e vi que estávamos um pouco atrás do rei e seu grupo. As arpias ao nosso redor nos incentivavam a prosseguir. Atravessamos ruas pavimentadas para os moradores da cidade, e vi muitos rostos na multidão que se virava para nos ver passar. Havia semi-humanos com cabeças de dragão. Outra raça tinha a parte superior do corpo de homens e a inferior de cavalos. Alguns pareciam um pouco com orcs, enquanto outros se pareciam um pouco com o que eu reconheceria como um goblin. Um unicórnio cruzou dois becos quando passamos, e uma criatura parecida com um minotauro também se misturou à multidão. São tantos. Mas, como eu pensava, não há monstros de olhos dourados aqui. Não sinto nenhuma daquela agressividade única deles.
Este lugar deve ser um paraíso para os não-humanos que vivem aqui. Uma das arpias, aquela que o rei chamava de Gratra, incitou Niak a seguir em frente enquanto ela parava para olhar alguma coisa. Não pare. Continue andando, mais rápido. Niak está muito arrependida, ela disse rapidamente, de repente voltando à posição de sentido e cambaleando para a frente. Mas dificilmente posso culpá-la por querer parar e absorver tudo isso. Eu nunca vi tantos semi-humanos e monstros reunidos em um só lugar. Todos por onde passávamos nos olhavam com curiosidade, talvez estivessem cautelosos com rostos novos por ali. Por outro lado, também estávamos cercados por soldadas. Não senti que estivessem tão cautelosos conosco. Talvez porque nenhum dos rostos novos que viram fosse humano. Eles podiam ver pelas orelhas dela que Seraz era uma elfa, e Niak parecia uma semi-humana do tipo besta. Slay obviamente parecia um monstro para todos, e isso também se aplicava a Pigmaru, que apareceu por baixo das minhas vestes. E nenhuma dessas pessoas ouviu o rei me identificar como humano. Os olhares direcionados a Seraz eram um pouco diferentes dos que recebi. Será que as outras raças também consideram Seraz tão bonita? A julgar pelos olhos e pela reação que tem ao vê-la pela primeira vez, acho que essa pode ser uma suposição justa. Dei outra olhada nos arredores e na multidão. Ainda não vi nenhum elfo ou elfo negro. Este lugar é enorme, e com uma ordem de soldadas arpias armadas, parece que eles têm pelo menos algum tipo de exército. Senhor Belzeja, sussurrou Seraz, aproximando-se de mim enquanto caminhávamos. Quanto ao assunto que soubemos pela espada da coragem, não deveríamos informá-los? Ela se refere ao fato de que o exército alionese está a caminho daqui. Pensei em contar a ele logo de cara, mas acho que quero fazer isso quando estivermos a sós com o rei. Pode ser perigoso se alguns dos outros ouvirem nossa conversa. Os humanos estão vindo para atacar vocês. Espalhar informações como essa só causaria confusão. Felizmente, parece que o rei aqui pode ser racionalizado. O que quer que aconteça a seguir? Isso depende do próprio rei Zek, expliquei. Entendo. Disse Seraz. Precisamos dar a ele a informação o mais rápido possível, mas não acho que o ataque acontecerá nas próximas 12 horas, nem tão cedo. A terra dos monstros de olhos dourados fica entre nós e Alion. E até recentemente, Alion, Uz e Mira estavam em paz, então não deveriam ter tropas estacionadas por perto, mesmo que alguns dos discípulos de Vicius pudessem estar por perto. A outra besta divina deveria estar com as 13 ordens de Alion em sua terra natal. Liu Seali me disse que a sexta ordem dos cavaleiros agiria assim que a localização do país do fim do mundo fosse descoberta. Acho que é seguro dizer que temos um tempinho para nos preparar. Gratra se virou para nos olhar. Sobre o que vocês dois estão cochichando? Perguntou ela. Estávamos apenas concordando que o rei Zek parece confiável, respondi em um tom calmo e relaxado. Ela me olhou com desconfiança, e suas feições se contraíram em um olhar penetrante. Claro que sim. Sua Alteza possui talentos incríveis como o rei. Não permitirei nenhuma insolência ou violência dirigida a Sua Majestade. Entendido? Eu nem sonharia com isso. Depois de algum tempo, o castelo que tínhamos visto ao longe ao chegar à cidade se aproximou. Era cercado por uma grande muralha de pedra, ou melhor, parecia que o castelo e a muralha faziam parte da mesma estrutura colossal. Eu me perguntei se ele havia sido construído daquela forma desde o início. Quanto mais caminhávamos em direção ao que parecia ser a cidadela interna, mais alto subíamos. Fazia sentido do ponto de vista defensivo. Logo depois, chegamos aos portões do castelo. Ficamos parados por um momento olhando para a cidadela interna. Isto é realmente... É como a fortaleza de alguma civilização antiga, disse Seraz, ofegante. A majestade imponente da visão diante dela a deixou sem fôlego. Niak também ficou chocada. Vendo tão de perto, é um miau-au. Miau. Trepadeiras e manchas de musgo cresciam por toda a área, a terra era completamente subterrânea, mas estava longe de ser rocha árida.
Dentro do castelo, eu conseguia distinguir flores e arbustos que pareciam bem cuidados. Agora eu também conseguia distinguir jardins, com kobolds curvados cuidando de suas plantações. 2 soldados orcs estavam de pé, um de cada lado dos portões do castelo, lanças nas mãos e capacetes com chifres no topo da cabeça. Eles eram claramente menores do que os soldados ogros que lutaram nos exércitos do Rei Demônio, e um pouco mais gordos. Os soldados ogros que eu vira no campo de batalha eram praticamente pedaços de puro músculo. Os soldados orcs olharam para nós, mas não fizeram nenhum sinal de movimento. Talvez eles sejam apenas uma das raças mais quietas e reservadas, apesar da sua aparência. Por aqui, disse Gratra, entrando na cidadela à frente. O interior do lugar me dava a impressão de que estava de pé há séculos. Mas parece bem conservado. Casas podem ficar lindas mesmo tendo sido construídas décadas atrás, então por que não castelos? Vi semi-humanos no castelo, alguns vestidos com uniformes de empregada doméstica, nenhum parecia surpreso com a presença de Slay dentro do castelo. Isso por si só demonstrava a diferença cultural entre esta sociedade e os reinos humanos. As pessoas do castelo nos olhavam com curiosidade por um motivo diferente, como se não estivessem acostumadas a ver gente nova na cidadela. Você não parece muito curioso sobre o que está ao seu redor, observou a Arpia Gratra, que se virava para nos verificar em intervalos regulares. Como ela pode perceber isso mesmo sob essa máscara que estou usando? Você gostaria que eu parecesse mais curioso então, Gratradono? Respondi. Ela rapidamente se virou e levantou o nariz. Não. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Chegamos a uma escada e ela subiu rapidamente, deixando sua declaração concisa pairando no ar. Nós a seguimos e fomos finalmente guiados para uma sala em um dos andares superiores. Vocês vão esperar aqui. Quando os preparativos estiverem concluídos, um servo será enviado para buscá-los, disse Gratra. Eu ficarei aqui para cuidar de vocês enquanto isso. Então ela ficou em um canto da sala, assim como as outras soldadas arpias que nos escoltavam. Bem, a carta da Erika foi eficaz, mas parece que ainda precisamos conquistar um pouco de confiança. O único que realmente confia em nós pode ser o rei. Tenho a impressão de que os outros só nos aceitaram com base na palavra dele. Podemos sentar nas cadeiras ali? Perguntei a Gratra, e ela assentiu silenciosamente em resposta. Niak e Serai sentaram-se lado a lado, e Slay deitou-se no chão à frente delas. Eu também me sentei, de frente para a Gratra. Será que é muito raro que recém-chegados entrem na cidadela? Perguntei. Sua resposta foi silêncio e olhos afiados me encarando. Percebi que Niak me olhava preocupada, provavelmente incomodada pela atitude de Gratra. Ela está cautelosa, mas sem malícia. Ela não demonstrou intenção de nos machucar. Ela só quer proteger este país e seu rei. Ela leva seu trabalho a sério, mas não parece muito flexível em relação à forma como faz. Depois de algum tempo, uma soldado abriu a porta da nossa sala de espera. Ela tinha a parte inferior do corpo de uma cobra e a parte superior de uma humana. Lembrei-me de que aquelas semi-humanas eram chamados de lamias. Lady Gratra, disse ela. Sua armadura era um tanto reveladora, mas, tirando isso, a lamia parecia ser algum tipo de cavaleira. Gratra se levantou e saiu da sala, acenando para que a seguíssemos em direção ao nosso próximo destino. O rei Zek já estava sentado sozinho na sala quando chegamos. O espaço parecia uma sala de reuniões, o lugar perfeito para conversar. Havia uma mesa grande no centro, com cadeiras de todos os formatos e tamanhos dispostas ao redor. Ah! Essas devem ser para as diferentes raças e seus vários tipos de corpo. A cadeira mais próxima da entrada era uma cadeira de tamanho normal, que parecia acomodar confortavelmente um humano. No assento mais distante da entrada, à cabeceira da mesa, estava sentado o rei Zek. Por favor, sente-se, disse ele, gesticulando com as mãos. Senhor das moscas, sente-se em frente a mim. Fiz o que ele pediu, e Seraz e Niak sentaram-se à minha direita e à minha esquerda. Slay ficou ao meu lado, à minha direita.
Gratra caminhou para ficar ao lado do seu rei enquanto as guardas arpias fechavam a porta da sala de reuniões. Eu podia sentir a presença de alguém escondido por perto. Há algo errado, Sr. Belzeja? Não, eu disse lentamente. Então, agora. O motivo da sua visita ao nosso país é porque você deseja encontrar o clã das palavras proibidas, não é? Perguntou o rei Zek. Sim. O que você pretende fazer ao encontrá-los? Perguntou o rei. Desculpe-me pela grosseria, mas tenho um favor a lhe pedir, rei Zek. Então fale. Podemos conversar a sós? O quê? Gratra ficou visivelmente incomodada com a sugestão. Isso incluiria aqueles que estão na sala escondida ao lado, ou nas paredes. Gostaria que todos saíssem, se possível. Provavelmente há soldados estacionados lá, escondidos para o caso de algo acontecer com o rei deles. A segurança do rei Zek é rigorosa, e eles não estão nos subestimando. Não que eu os culpe. Que bobagem você está tentando sugerir, seu cretino? Gritou Gratra, com suas belas sobrancelhas franzidas em uma expressão furiosa e de nojo. Ela se inclinou para a frente, mas o rei Zek a deteve com um aceno de mão. Muito bem. Mas, Alteza. Imagine o perigo. Não sabemos de onde ele veio. Gratra, ouça o que eu digo. Respondeu o rei calmamente. Se não fosse pela senhora Érica, nosso povo já teria se desintegrado há muito tempo. Ela enviou essas pessoas até nós. Eu confio nelas, assim como confio na própria senhora Érica. Mas, meu rei. O rei Zek abaixou a mão e, após uma pausa, voltou seu olhar para mim. Não sei se esses assuntos dizem respeito ao clã das palavras proibidas, mas acredito que essas pessoas têm assuntos urgentes para tratar aqui. Este rei esqueleto é observador. Gratra, disse o rei Zek com firmeza. Cuide para que todos saiam desta sala. Leve a Mia e os outros e esperem lá fora. Ah, sim. Sim, meu rei, disse ela, hesitante. Minhas desculpas pelo incômodo, Gratra, disse o rei. De jeito nenhum. Por favor, me chame imediatamente se ele fizer algum movimento impróprio. Claro. Estou contando com você. Ele também é gentil com seus subordinados, não é do tipo que usa ordens para pressioná-los a fazer o que ele quer. Senti as presenças ocultas se distanciando. Devia haver passagens invisíveis dentro das paredes. Serais, leve todos para fora, ordenei. Você não conseguirá distinguir as verdades das mentiras das declarações dele, mestre, ela sussurrou, aproximando o rosto da orelha da minha máscara. Tudo bem. Afinal, eu dificilmente poderia pedir a ele para mandar seus guardas embora e manter os meus ao meu lado. Serais assentiu e silenciosamente conduziu Niak e Slay para fora da sala. O rei Zek e eu fomos os únicos que permaneceram na sala de reuniões. Essa é uma distância aceitável? Ele perguntou. Você tem toda a razão. Nossos companheiros podem ter sido mandados para fora, mas talvez ainda estejamos um pouco distantes para uma conversa verdadeiramente confidencial. Posso me sentar mais perto? Por favor, sente-se o mais perto que quiser. Com sua permissão, sentei-me mais perto do rei. Este assunto parece realmente importante. Eu mesmo tenho algumas perguntas para o senhor, Sr. Belzeja. Mas, por favor, fale primeiro. Claro. Prossegui dizendo ao rei que as forças da deusa estavam a caminho para invadir seu país. Contei-lhe sobre Niak, sobre a espada da coragem e sobre o perigo potencial que seu povo poderia enfrentar. Tentei ser breve, muitas vezes me concentrando apenas nos pontos principais da minha explicação. Dei ao rei os detalhes que considerei necessários para o contexto e para evitar parecer pouco informado. Enquanto falava, vi o rei Zek ficar ansioso, mas ele manteve seus sentimentos sob controle e ouviu em silêncio até eu terminar. E essa é a situação, terminei. O rei Zek abaixou a cabeça desanimadamente. Entendo. Então o mundo exterior ainda nos vê com medo, afinal.
Eu não acredito que isso seja inteiramente verdade. No momento, parece que apenas a deusa e aqueles ao seu redor são a favor deste ataque contra o seu povo. Você quer dizer que este ataque é liderado pessoalmente pela deusa? Não tem o apoio geral do mundo exterior? Eu não vi tudo o que este mundo tem a oferecer. Mas ouvi dizer que cada país tem visões bem diferentes sobre os semi-humanos como um todo. Entendo, respondeu o rei, parecendo um tanto aliviado. Ainda temos alguma margem de manobra antes que as forças da deusa cheguem aqui. Mas se você pretende lutar contra eles, precisaremos desse tempo para nos preparar. É por isso que eu queria lhe comunicar este assunto o mais breve possível. Mas se a notícia deste ataque se espalhasse sem controle, eu sabia que poderia causar pânico e confusão. Agradeço muito a sua discrição, Sr. Belzeja. Vou conversar com meus súditos imediatamente sobre nosso próximo passo. Em relação ao seu objetivo aqui, o clã das palavras proibidas. Aí vem a hora da verdade. Eles ainda sobrevivem, vivendo neste seu país? Perguntei, com medo no fundo do estômago. O rei Isaac me olhou fixamente. Não se preocupe, eles continuam vivendo aqui em nosso país. Eles estão aqui. Eles estão vivos. O clã das palavras proibidas sobrevive. Você deseja se encontrar com eles o mais rápido possível? Perguntou o rei. Não poderia desejar nada mais, respondi. Entendido. Os Kurosaga terão que concordar com a reunião, é claro. Kurosaga? Outro nome para o clã das palavras proibidas, o próprio nome deles, por assim dizer. O clã deles descende da linhagem Kurosaga. Tornou-se um termo geral para a espécie deles, continuou o rei Isaac. Mas isso não vem ao caso. Sua introdução ao clã das palavras proibidas também é um pedido da própria senhora Erika. Contanto que os Kurosaga não se oponham veementemente a você, farei o meu melhor para providenciar isso. Você tem o meu mais profundo agradecimento. O rei Isaac olhou para mim incrédulo com suas órbitas sem olhos. Há algo errado? Estamos sozinhos no momento, então, apenas para esses encontros pessoais? Você poderia parar com essa atuação absurda e essa polidez exagerada? Parei para pensar por alguns instantes. O que te dá essa ideia? Estava escrito na carta da senhora Erika. O rei Isaac deu uma risada vazia antes de continuar. Ela escreveu que por fim a sua atuação extravagante poderia me dar uma visão melhor do seu verdadeiro caráter. Mesmo que isso significasse ignorar uma certa dose de grosseria. Entendo. Em outras circunstâncias, conversas mais casuais poderiam provocar explosões de raiva dos meus subordinados. Mas em reuniões pessoais, isso não importa. Você poderia me apresentar como o seu verdadeiro eu? O rei imortal e o senhor das moscas. Nós dois somos da realeza, não somos, disse o rei Isaac com outra risada. Vamos falar de igual para igual. Eu não sou tão grandioso quanto um rei, para ser sincero, disse eu, voltando ao meu tom de voz normal do dia a dia. Mas se é assim que você quer, vamos conversar assim quando estivermos sozinhos. Ah! Agora. Acho que assim fica melhor em você. Parece que ele vai poder nos apresentar ao clã das palavras proibidas, eu disse quando voltei para a sala de espera. O rei Isaac e eu conversamos um pouco mais, e então ele chamou alguns dos que esperavam do lado de fora para discutir o próximo passo. Bem, faz sentido. Preparar-se para uma invasão deveria ser a principal prioridade deles. Pediram-me para retornar ao local onde Serais e as outras aguardavam. Assim que entrei e fechei a porta, notei que Gratra havia sumido, restando apenas 2 soldados de guarda. Serais sentou-se delicadamente em um sofá comprido, ajeitando educadamente sua blusa comprida em volta do traseiro. Finalmente demos um grande passo em direção aos segredos da magia proibida, disse ela. Sim. Mas, por enquanto, estamos esperando. Talvez seja melhor resolver logo aquela outra coisa. Niak. Olhei para a garota gato,
que estava sentada ao lado de Seraz no sofá com os braços cuidadosamente cruzados. Miau. Agora que chegamos aqui no país do fim do mundo. Quais são seus planos? Deixe-me ver. Ela pensou por um momento. Se você ficar aqui sob os cuidados do povo deste país, você pode não ter permissão para ir e vir como quiser, eu disse. Miau, sim. O povo deste país não quer que estranhos saibam da sua existência. Aqueles que querem protegê-lo não querem que ninguém que saiba a localização da porta saia, muito menos uma besta divina que pode abri-la sozinha. Fiz uma pausa. Isso significa que será difícil para você ver Ninia e Mainia novamente. Niak ficou em silêncio. Você terá que ficar neste país, morar aqui. E talvez nunca mais consiga sair. Niak. Estava pronta para isso, disse ela, sorrindo tristemente. É claro que Niak adoraria reencontrar Ninia e Mainia, mas se Niak for embora, ela sabe que causaria muitos problemas para o povo deste país. Niak sabe disso. Parece que ela entende. Qualquer um que a capturasse poderia fazer coisas terríveis para fazê-la revelar a localização do país e usá-la para abrir a porta. Mesmo que eu prometesse proteger Niak, se a notícia de que a chave do país deles havia partido conosco se espalhasse entre os cidadãos, isso colocaria a posição do rei Zek em risco. Niak. Miau. Quando tudo isso acabar, vou tentar garantir que você possa ver Ninia e Mainia novamente. Se eu explicar a situação para Nianta, ela deve conseguir vir aqui te ver. Conversarei com o rei Zek mais tarde sobre como fazer isso acontecer. Niak levantou a cabeça, com uma expressão de surpresa no rosto. Mestre. Farei tudo o que puder, mas não é uma promessa definitiva. Por favor, entenda isso. Niak entende. Primeiro, vou negociar para ver se o povo deste país pode cuidar de você enquanto estivermos fora. Niak abaixou a cabeça novamente. Niak sente muito, muito mesmo. Obrigada, obrigada. Niak vai retribuir a gentileza um dia, ela jura. Havia esperança em sua voz, misturada à gratidão. Seraz olhou para Niak com um sorriso gentil, e alguns instantes se passaram antes que eu falasse novamente. Você acabou de dizer que me retribuiria de volta, certo? Miau, sim. Então você se importa se eu lhe pedir um favor? Niak faz qualquer coisa. Qualquer coisa que Niak seja capaz de fazer, disse ela, inclinando-se um pouco para a frente no sofá. Há uma garota, uma elfa negra chamada Liz. No momento, ela está vivendo com a bruxa proibida, ou melhor, Erika Naurbael, nas profundezas da terra dos monstros de olhos dourados. Quero que você a conheça algum dia. Então, você só está pedindo para Niak conhecer Liz? Ela parecia disposta, mas não sabia por que eu pediria tal coisa. Estarei com você quando isso acontecer, é claro, então os monstros de olhos dourados não serão um problema. Já estou bastante acostumado a viajar pela região. Contanto que nos aproximemos de qualquer direção, exceto do norte, não deve haver problemas. Não posso me dar ao luxo de ser complacente. Gostaria que você fosse amiga dela, se pudesse. Há amigas. Não sei a idade real de nenhuma delas, mas ambas são apenas crianças. Liz é tão atenciosa. Atenciosa demais com os adultos ao seu redor, e o mesmo vale para Niak. Liz não tem amigos da sua idade com quem possa se abrir. Pigmaru e Slay são amigos, mas isso é um pouco diferente. Niak não seria uma boa amiga para Liz ter? Pensando bem, eu sou mesmo um adulto? Arg. Provavelmente é melhor pensar nisso outra hora. Mas tenho a sensação de que elas seriam amigas. Quando eu tinha a idade da Liz, eu não tinha amigos. Algumas crianças se interessavam por mim, mas meus pais biológicos as mantinham longe. Eles não queriam que ninguém soubesse da nossa situação familiar. Se algo vazasse, alguém poderia denunciar. Quero que a Liz tenha a oportunidade de fazer amigos de verdade da sua idade.
Claro. Niak vai se esforçar ao máximo para ser amiga da Liz. Niak acha. Ela esfregou timidamente as pontas das patas. Niak também gostaria de ter uma amiga. Enquanto eu verificava as horas no meu relógio de bolso, a porta do nosso quarto se abriu. Eu estava ao lado de Serase Niak quando uma cavaleira lamia entrou. A parte inferior do seu corpo era negra e serpentina, mas a pele da parte superior era branca. Seus olhos eram tão severos quanto suas sobrancelhas, e seu rosto era lindo, emoldurado por seus cabelos negros. Parece que ela está usando algum tipo de véu facial. Em histórias de fantasia, imagino dançarinas usando coisas assim. A julgar pela parte superior do corpo desta lamia, ela tem um corpo incrível. Não sei se o mundo das lamias pensa da mesma forma. Sua armadura parecia diferente da outra cavaleira lamia que tínhamos visto antes, ela possivelmente era de uma patente mais alta. Sua faixa de cabeça parecia mais complexa do que a dos outros cavaleiros, e havia uma espada longa pendurada em uma bainha em sua cintura. Sou uma dos 4 guerreiros brilhantes, a Mia Plum Lynx, disse a lamia, a ponta da cauda deslizando atrás dela enquanto se apresentava. Por favor, me chame de Amia. Recebi ordens de Sua Majestade para organizar seu encontro com Kurosaga. Então, vamos agora mesmo, né? Eu estava preparado para esperar pelo menos um dia ou 2. Vou ter que agradecer ao rei na próxima vez que o vir. Prazer em conhecê-lo, Sr. Belzegia. Amia estendeu sua mão enluvada para que eu a apertasse. Peguei a mão da cavaleira lamia. Prazer em conhecê-la também. Parece mais amigável que Gratra, pelo menos. Ou melhor, ela não parece nem um pouco ameaçada por nós. Amia. O rei Zek não disse o nome dela quando estava tirando os guardas da sala. Ela devia ser uma das escondidas, escutando. Você será o único a se encontrar com Kurosaga hoje, Sr. Belzegia. Eles não gostam de se envolver com os outros clãs. Encontrá-los com tantos adultos a reboque pode deixá-los cautelosos. Sugiro que o resto de vocês espere aqui. Olhei para Serás, que fez um gesto de que não estava mentindo em resposta. Não parece que isso seja uma forma de nos separar. Acho que podemos confiar no rei Zek. Mas ainda é cedo demais para baixarmos a guarda completamente. Então, Serás, por favor, espere aqui com todos. Se algo acontecer, deixo a decisão por sua conta, ordenei. Entendido, respondeu Serás, sentando-se novamente no sofá. De repente, Amia cutucou minhas vestes com o dedo. O slime também fica para trás. Scui! Isso pode deixar Kurosaga nervoso, disse Amia. É mesmo? Desculpe, Pigmaru. Você vai ter que ficar de fora dessa. Scu. Ele saltou de minhas vestes, e eu me virei para encarar Amia. Tudo bem, Amia Dono, estou pronto para conhecer o clã das palavras proibidas. Levei alguns dos meus pertences comigo em uma bolsa extra e caminhei ao lado de Amia enquanto caminhávamos pelo corredor. Parecia que íamos deixar a cidadela. O rei Zek e seus conselheiros ainda estão reunidos? Perguntei. Sim, Amia assentiu. Eles ainda estão na sala de reuniões. Me convidaram para sair com você. Tem certeza de que está tudo bem? Essas foram as ordens de Sua Majestade. Minha função é segui-las. Ela deu de ombros. E se o seu negócio com Kurosaga for demorar muito, serei eu quem providenciará quartos e refeições para seus companheiros. Você tem meus agradecimentos. Ainda se comportando bem porque não tem certeza sobre nós. Eu confio no rei Zek, mas mal sei mais alguma coisa sobre este lugar ou sobre as pessoas que vivem aqui. Claro. Mas também não te conhecemos. Acho que podemos levar o tempo que for preciso para nos conhecermos, né? Posso lhe fazer algumas perguntas enquanto caminhamos? Sim, por que não? Parece que é hora de reunir informações novamente. Quem são os 4 guerreiros brilhantes? A julgar pelo nome, parece que eles são os chefões por aqui,
como uma espécie de grupo dos 4 de elite. É só um título dado aos nossos 4 melhores membros para honrar nossa destreza em batalha. Nós 4 também somos líderes dos nossos respectivos corpos de exército, é isso aí. Era mais ou menos isso que eu esperava. Gratradono é uma membro? Não, ela é capitã da guarda pessoal do rei. A Mia levantou a mão para cumprimentar os soldados orcs que a saudaram enquanto passavam. Os 4 guerreiros brilhantes, Sua Majestade o Rei, sua guarda pessoal e a honorável primeira-ministra de nossa nação são frequentemente chamados de 7 luzes do reino. As 7 estrelas brilhantes que sustentam o país do fim do mundo. Entendo. Isso pode ser um exagero, mas sim. Não parece que eles tenham uma cultura própria, suas vidas parecem quase completamente humanas. A única diferença entre este lugar e o exterior é que, em vez de humanos, existem pessoas como a Mia. A sociedade aqui é muito parecida com a de outros países, pelo que parece. Essa é a política de Sua Majestade, sim. Por que essa política foi colocada em prática? Podemos voltar a viver em harmonia com os humanos algum dia. As pessoas acham que seremos capazes de nos integrar melhor à sociedade humana se nos acostumarmos com sua cultura e seus rituais cotidianos. Isso tudo foi ideia do rei Zek? Sim, acho que sim, disse a Mia, me olhando de soslaio. Há algo errado? Perguntei. Ouvi dizer que foi a senhora Nael quem lhe deu a localização do nosso país? Parece que ela não lhe contou muito mais do que isso. Sei muito pouco sobre esse lugar e isso está me deixando desconfiado. Ela me disse que tudo o que fez foi oferecer sua sabedoria e ferramentas ao seu país e que nunca esteve aqui pessoalmente. Ela também disse que isso foi há muito tempo e que poucas das pessoas que ela conhecia ainda estariam vivas hoje. Ela não via muito sentido em me dar informações que talvez já estivessem desatualizadas. O rei Zek provavelmente seria a única pessoa sobrevivente que ela conheceria. Erika parecia um pouco triste ao falar daquela época. Os meses se transformaram em anos. Com a longa vida de Serais, imagino que o mesmo vale para ela também. A Mia concordou com a cabeça. Não posso dizer que já conheci a senhora Nael pessoalmente, só o rei a conheceu, e algumas pessoas com expectativa de vida mais longa. Nenhum dos 4 guerreiros brilhantes a conhece, isso é certo. Ela é mais uma lenda para nós, pode-se dizer. Isso fazia sentido, mas tentei mudar de assunto de volta para o que me interessava. Então, você tem razão, eu não sei quase nada sobre este país. Eu agradeceria muito se você pudesse me ensinar mais sobre ele, a Mia Dono. Você quer que eu banque a guia turística? Tem certeza? Você é muito fácil de conversar, e suas respostas às minhas perguntas são muito claras. Acho que você será a professora perfeita. Sério? Bem, por que não, né? A Mia estufou o peito orgulhosamente, seu véu facial esvoaçando enquanto ela expirava pelo nariz. Cara, essa foi fácil. Ela consegue mover a parte superior do corpo assim enquanto a parte inferior desliza lentamente por baixo. As lamias são capazes de controlar habilmente a velocidade de caminhada. Observar semi-humanos assim é realmente interessante. E então a Mia me ensinou muito sobre seu mundo enquanto avançávamos em direção ao nosso destino, e senti que obtive muitas informações a partir da nossa discussão. Depois de deixarmos o castelo, seguimos para o oeste. Passamos por uma série de muros de pedra pontilhados de portas e passagens. Parece que há mais neste país do que a área urbana perto do castelo. Até onde essa parte continua? Depois de atravessar a parte oeste da cidade, entramos em uma das muitas portas embutidas em uma parede. A passagem além da porta parecia um túnel artificial, fracamente iluminado pelas pedras brilhantes em seu interior. Depois de viajar por um tempo, o espaço ao nosso redor se abriu para o que parecia ser uma pequena vila dentro de uma caverna. No canto mais distante, eu podia ver uma fonte e um pequeno bosque. Havia padrões esculpidos na rocha das paredes e no teto. Esta área parece que costumava fazer parte das ruínas. Um pequeno grupo de pessoas com cabelos prateados e olhos cinzentos surgiu.
Pareciam humanos normais, exceto por uma coisa, asas negras. Então este é o clã das palavras proibidas. Todos olharam em nossa direção, com a atenção voltada principalmente para mim. Existem todos os tipos de raças com aparências diferentes aqui no país do fim do mundo, mas eu sou a única pessoa usando uma máscara do Senhor das Moscas. Acho que vou chamar a atenção. Mas eles não parecem desconfiados de mim. Provavelmente porque a Mia está me acompanhando. E esta é a vila do clã Kurosaga, disse a Mia, como uma guia turística. Eles já deveriam ter sido informados da sua visita, mas mesmo assim vou ver a chefe do clã. Fique aqui um minutinho, ok? A Mia deslizou para longe. Não ficamos juntos por muito tempo, mas depois daquela conversa na estrada, sinto que ela se tornou muito mais amigável comigo agora. Notei que alguém me encarava. À primeira vista, pensei que fosse um garoto extraordinariamente bonito, mas depois de um segundo olhar, percebi que era uma garota de cabelo curto. Ela parece uma adolescente, eu acho. Parece bem tímida. Quando olhei para ela, ela desviou o olhar e correu. Finalmente a Mia retornou. Tudo bem. Venha comigo então, Sr. Belzegia. Ela me levou a uma construção com paredes de terra no centro da vila, um pouco maior do que as que a cercavam. Não havia guardas na porta, e a velha construção permaneceu ali, em silêncio, enquanto parávamos em frente a ela. Vá em frente, a Mia me incentivou a entrar. Você não vem? Perguntei. Não, a chefe da vila quer falar com você. A sós. Estarei esperando aqui fora. A Mia apontou para o prédio e começou a mover o dedo enquanto me dava instruções. Quando chegar lá, siga em frente pelo corredor e vire à esquerda. Monin, a chefe da aldeia, está na sala no fundo. Entrei e vi que o prédio era antigo, mas bem conservado. Quem quer que estivesse cuidando dele prestava muita atenção aos detalhes. Segui as instruções de Mia e me vi em frente a uma porta fechada. Bati e gritei, meu nome é Belzegia. Entre, respondeu uma voz feminina, que soava acolhedora. A sala era ampla, com uma grande cadeira de madeira encostada na parede do fundo. A cadeira estava coberta com lençóis de tecido, e lâmpadas laranja iluminavam o ambiente com uma luz suave. Parecia uma espécie de sala de audiências abandonada. Perdoe a intrusão, eu disse enquanto entrava. Você tem algum assunto para tratar? Uma mulher graciosa estava no centro da sala. Ela era um pouco mais baixa do que eu, e não era nem magra nem gordinha. Seus longos cabelos prateados estavam repartidos impecavelmente no centro da testa, caindo sobre a pele branca como a neve dos ombros, peito e costas. Ocorreu-me que talvez fossem um pouco mais escuros do que os cabelos prateados da própria deusa. Mas, diferentemente da deusa, ela tinha um par de asas negras nas costas. Suas sobrancelhas eram tão perfeitas como se tivessem sido desenhadas com um pincel de caligrafia acima dos olhos estreitos. Seu rosto parecia irradiar uma ternura suave, não havia nenhuma severidade em sua expressão. Primeiro devo me apresentar, suponho, disse a chefe da vila com um leve sorriso. Talvez por causa da minha máscara, havia um pouco de nervosismo em seu tom. Mas também havia calma ali. Ela pode ser mais velha do que aparenta. Há uma espécie de calma adulta nela. Ela pode até ser bem mais velha do que eu, como uma espécie de bruxa. Essa roupa parece uma toga, ou algo que se usava na Grécia Antiga. Será que ela é algum tipo de xamã? Alguém responsável pelos rituais dos deuses? Olhando mais de perto, vi que o tecido branco era transparente em algumas partes, tornando suas roupas um tanto reveladoras. O véu em sua cabeça parecia o hábito de uma freira, e parte dele também era transparente. Pensando bem, Serás costumava usar véu quando usava o nome Mist, não é? Comparada à aparência de Serás, essa mulher mal se passava por uma freira. Sou a chefe da vila de Kurosaga. Meu nome é Munin, disse a mulher, virando-se para mim enquanto se apresentava. Obrigado por me dar a oportunidade de falar com você hoje. Como eu disse, meu nome é Belzegia,
líder do grupo de mercenários conhecido como Brigada do Senhor das Moscas. Munin sorriu e acenou de volta para mim. Por favor, sente-se ali, disse ela, apontando para uma cadeira próxima que estava de frente para ela. Sentei-me, e ela fez o mesmo, colocando graciosamente as mãos no colo. Então, o que você tem a ver com o nosso clã das palavras proibidas? Posso ser claro e direto com meu pedido? Certamente. Peguei os pergaminhos de magia proibida da minha bolsa e estendi um para ela. Esses são. Ouvi dizer que as pessoas do seu clã são as únicas que conseguem ler as palavras escritas nestes pergaminhos. Quero saber o que dizem. Quero o poder da magia proibida oculto neles. Magia proibida. Munin engoliu em seco, e seus olhos semicerrados se arregalaram ao ouvir minhas palavras. Percebi que eram cinza, com um leve toque de azul, como pedras preciosas. Ela parecia inquieta enquanto eu a observava atentamente. Você. Ela engoliu em seco novamente, o som ainda mais alto que o anterior. Por que você deseja obter magia proibida? Ofereci-lhe minha mão esquerda, a mesma que usei para erguer o dedo médio para aquela deusa vil quando ela me despachou. Preciso esmagar alguém completamente, tão profundamente que nunca mais se levante. Encontrei os olhos vacilantes de Munin com os meus. Suas coxas expostas tremiam levemente enquanto ela colocava a mão no peito e respirava fundo. Quem? Ela perguntou. Adivina. Levei seu nome abominável aos lábios. A deusa de Alion, Vicius.